aquela velha história, né? A gente que faz jornalismo, a gente não pode simplesmente ficar abordando sem que a gente tenha respostas para essas questões da violência. Então, para isso, nós convidamos, e gentilmente, né, mais uma vez, o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Silvio Benedito, atendeu ao nosso pedido de forma extremamente solícita e nós vamos conversar com ele nós vamos conversar ao gerúndio, né? Conversaremos com ele sobre essa questão da segurança pública e você pode também participar mandando para a gente aqui torpedos para o número 8251-5576, 8251-5576, as perguntas serão repassadas para o comandante, com quem eu tenho agora a alegria e o prazer de cumprimentar. Comandante, muito obrigado por atender ao nosso convite, obrigado por aquela... Eu costumo, até conversei com o comandante Walter, eu recebi aquela medalha, fiquei muito orgulhoso, e para mim, mais do que o simbolismo da medalha, é o gesto de reconhecimento do trabalho que a gente tenta fazer aqui. Então, a medalha, ela simboliza o orgulho de poder merecer o respeito de uma instituição tão importante como é da Polícia Militar. Agradeço agora, pessoalmente, ao senhor pela gentileza e vamos sentar. Vamos sentar. Boa tarde e obrigado pela presença, comandante. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os telespectadores. Para nós que tivemos o privilégio de conferir ao senhor a maior outorga da Polícia Militar, a medalha Tiradentes, e é um decreto governamental do nosso governador Marconi Perillo, e para nós foi uma alegria passar essa comenda ao senhor. Eu fiquei muito honrado com isso. Comandante, existe, eu sempre costumo dizer isso aqui, há uma curiosidade mórbida das pessoas. Inclusive, dias desses agora, eu caminhava ali próximo ao Vaca Brava, e havia ali uma pessoa atropelada. É impressionante a quantidade de pessoas, né, que se reuniram ali para ver. O senhor tem uma experiência profunda e muito grande nesse aspecto, né? Como é que é lidar com a curiosidade mórbida? Porque se a gente põe uma matéria aqui mostrando, por exemplo, cultivo de flores, ações que a polícia faz, como várias vezes já fez partos, já salva pessoas, essas coisas, aí ninguém tem a curiosidade. Agora, quando tem um caso que envolve a violência, aí ele toma uma dimensão que a gente não entende mais. Essa curiosidade mórbida das pessoas, assim, aquelas coisas que causam situações assim que a pessoa para, olha, fica ali observando e aí fala assim, culpa da polícia. A questão é histórica, desde a época de Cristo, assim, nós podemos verificar que a questão sanguínea, a questão da morbidez, da morte, da violência, atrai outros seres humanos. Nós costumamos até brincar que se uma pessoa está lá no 10º andar e fala que vai suicidar, algumas pessoas fazem incentivar essa pessoa a pular lá daquele 10º andar. Então ela não preocupa que ali é um ser humano, é um cidadão, é uma pessoa que pode estar atravessando um momento emocional difícil, pode estar acometido de alguma doença psicológica ou psíquica. Então, assim, realmente você tem razão. Quando tem envolvimento em que a Polícia Militar ou o bombeiro aciona nossas viaturas, nossas sirenes, de imediato as pessoas vão para o local com muita curiosidade e muitas vezes chegam até a atrapalhar os nossos trabalhos. Agora, comandante, muitas pessoas, hábito, né? Aconteceu uma tragédia, a polícia, ela não conseguiu prevenir, mas eu tenho, pelo menos, o cuidado de verificar algumas coisas. Está crescendo muito a violência dentro das casas. Inclusive, ontem fizemos uma matéria que o marido quase matou uma pessoa, fizemos uma outra matéria que uma discussão de marido e mulher, de vizinhos, sempre acaba em mortes. Aí eu falo, gente, a polícia ela não tem como adivinhar que em determinada casa, ali dentro, está havendo uma discussão e vai acontecer uma morte. Mas vai para a televisão e vira segurança pública. Aí como é que assim, aí as pessoas, ou seja, um caso banal, que ninguém, às vezes nem os vizinhos conseguem entender o que está acontecendo,
vira uma tragédia e aí vira notícia e vira polícia, aí fala, a polícia podia ter evitado. O senhor que, mais uma vez eu digo, tem uma experiência muito grande, o problema da violência hoje, ela está ligado mais à intolerância, está ligado mais, assim, nós temos mais violência cometida dentro de casa, em lugares escuros, que propriamente nas ruas? Olha, essa afirmação sua está corretíssima. Esse final de semana passado, uma mulher e o esposo brigaram por uma briga banal. O esposo pegou uma chave de fenda, desferiu um golpe na mulher. A mulher pegou uma faca de cozinha e desferiu também uma facada nele. Ela caiu já desfalecida, ele imediatamente começou a hemorragia e faleceu no local. Agora, como é que a polícia vai fazer uma prevenção a isso? Não tem como. Foi entre quatro paredes, foi dentro de uma casa. E eu costumo dizer também, André, que essa violência, que nós colocamos tantas condições para ela existir, ela inicia, na verdade, dentro do nosso próprio coração. Quando nós tiramos a vida do nosso semelhante por R$2, quando nós matamos por causa de um boné, quando nós matamos, ceifamos a vida de quem nós amamos, caso de marido e mulher, a troco de uma briga banal, aí nós mostramos realmente que o homem, ele está se animalizando, ele está, na verdade, ficando cada vez mais violento. E sobre esse aspecto também, comandante, existe o fator da televisão, né? A televisão, ela, mesmo que ela tenha o caráter ali de tentar evitar ou até mesmo mostrar que as coisas devem ser errado, ela acaba potencializando e dando visibilidade a isso. Aí começam a surgir os problemas. Recentemente, alardearam que havia um mal-estar entre a polícia militar e a polícia civil. Teve esse mal-estar mesmo ou foi muito mais uma ação midiática do que propriamente uma ruptura ou um mal-estar? Não teve. Esse momento que atravessa hoje a direção da Polícia Civil, o comando da Polícia Militar, é muito bom, é muito pacífico, é muito tranquilo. Agora mesmo estou vindo de Aparecida de Goiânia, onde lá lançávamos, em conjunto com o secretário de Segurança Pública, doutor Joaquim, e o diretor-geral da Polícia Civil, a segunda área integrada de segurança. Então, hoje, os comandantes e os delegados, eles têm que planejar ações em conjunto, eles têm que atuar em conjunto, têm que bater metas de redução de crimes violentos. Então, um hoje depende do outro. O sucesso de um vai depender do sucesso do outro, o fracasso de um também vai ser o fracasso do outro. Então, não existiu nada disso. Pelo contrário, as tratativas hoje entre a Polícia Civil e a Polícia Militar são muito boas. Outro aspecto também, comandante, que eu acho que o importante é a informação. A notícia é uma, a informação é outra, né? Recentemente agora, o Congresso Nacional, ele aprovou rapidamente um projeto que não existe mais formação de quadrilha. Agora está tipificado em um outro caso, e isso para atender os réus que são oriundos da ação penal 470, né, chamado mensalão. Mas só que eu sempre digo, né, pau que bate em Zé, bate em Mané. Então, ou seja, se houve esse processo lá para que não existe mais o crime de formação de quadrilha, vale para todo o povo brasileiro, porque é lei. Um caso é esse. De que forma a polícia agora ela vai ter que se adequar, porque não existe crime de formação de quadrilha, não configura, tem que ter pessoas que se juntam para cometer o crime. Então, o trabalho da polícia de prender as pessoas praticando esse crime, como é que vai ficar agora se uma decisão que beneficiava ali 20 ou 30 e poucos vai atender, pelo menos aqui no estado de Goiás, quase 5 milhões, no Brasil inteiro, 200 milhões de pessoas. Como é que a polícia vai se adequar a isso quando o cidadão fala assim, não, a polícia que está passando a mão na cabeça do bandido, mas elas não sabem que foi uma decisão tomada no Congresso Nacional que acabou com o crime de formação de quadrilha. Como é que o senhor vê essas ações que são tomadas em benefício de poucos e a Polícia Militar ela tem que responder por ações iguais a essa? Nós verificamos isso com muita tristeza, com preocupação. Haja vista que se o crime de formação de quadrilha não estiver tipificado na nossa lei penal,
e aí uma decisão da nossa Corte Maior, do Supremo Tribunal Federal, com certeza vai aumentar ainda mais a sensação de impunidade. O que acontece hoje na violência toda desse país é a sensação enorme de impunidade. As pessoas sabem que vão roubar, vão matar e não vão pagar pelo que fazem, não vão ser apenadas, não vão ser castigadas pelos crimes que cometem. Outro aspecto também desse julgamento da ação penal 470, que ela acaba atendendo a alguns, mas beneficiam todos. Falam que o sistema carcerário brasileiro está superlotado, não pode atender mais ninguém, e mais uma outra decisão que os juízes já estão praticando: aquelas pessoas que são condenadas ao regime semiaberto, que teriam que trabalhar e voltar para a cadeia, para atender esse pequeno grupo, passam a cumprir prisão domiciliar. Eu dei uma olhada rapidamente, pelo menos 30 mil pessoas no Brasil que estão cumprindo esse tipo de pena vão ganhar a liberdade, já que a prisão domiciliar não tem como a polícia acompanhar se a pessoa está ou se não está. E há um índice muito grande de pessoas que estão no regime semiaberto cometendo crime, e cai nas costas da polícia também essa questão. É outro erro do nosso país, essa política pública da União do desencarceramento, não prender. Isso está errado. As pessoas têm sim que ser segregadas, elas têm sim que pagar aquelas que cometem crime. E aí você disse muito bem, se no semiaberto, agora que o Estado está terminando uma licitação para conseguir aquelas tornozeleiras, que aí nós vamos acompanhar esse homem de perto, porque ele é muito reincidente. A maioria do semiaberto pratica vários crimes e tem várias reincidências criminais. Aí agora na prisão domiciliar, se hoje a Polícia Civil, a Polícia Militar não consegue monitorar nem o semiaberto, como é que nós vamos coordenar, monitorar quem está em prisão domiciliar? Isso é humanamente impossível para as polícias. E como é que o senhor, eu já fiz essa pergunta para o senhor, e a cada entrevista que eu faço com o senhor, eu fico mais assim preocupado. Como é que o senhor motiva o policial a trabalhar, a exercer a função dele com tantas amarras? Olha, a profissão policial militar é um sacerdócio. E tem que ser pessoas vocacionadas, André. Tem que ser pessoas que amam o que faz, que deixam lá suas famílias nos lares, que saiamos de casa sem saber se vamos voltar. É a única profissão, dentre todas as outras que existem no país, que nós temos que fazer um juramento de entregar nossas vidas em prol de outras vidas que nós nem conhecemos, né? Quantos policiais já tombaram aí em ocorrências, trocando tiro com marginais, com bandidos, sem saber nem quem é que nós estávamos defendendo. Então, o policial militar, eu falo pelo policial militar goiano, esses 12 mil guerreiros e guerreiras, eles são, assim, realmente verdadeiros heróis e heroínas, porque eles estão aí a defender a sociedade goiana e colocam a sua própria vida em risco. Eu já conversei com especialistas sobre a área de segurança, e ele me provou estatisticamente que nós temos poucas pessoas cometendo muitos crimes. E aí eu já entrevistei vários comandantes, falo assim, ao ponto de dizer que apenas em um mês prendeu a mesma pessoa 16 vezes. Como é que fica assim, porque a sociedade ela pensa que essa impunidade parte da polícia, mas na realidade é uma lei que ela beneficia a todos, e a polícia militar ela tem que cumprir a lei, senão ela também está sujeita a essa questão da lei. Essa reincidência no crime, já tem, assim, tem como criar meios para que não aconteça? O que poderia ser feito para que nós não tivéssemos tantas pessoas cometendo crimes sequenciados, ou seja, vai para a delegacia, solta, rouba, vai para a delegacia, solta, rouba, e a polícia militar vira mais taxista de bandido do que propriamente uma instituição de repreender o crime? É claro que essa situação da incidência, ela nos preocupa. Os policiais muitas vezes sentem todo o seu trabalho ao longo de 24 horas inócuo, mas nós não podemos parar. A Polícia Militar, ela está aí 24 horas à disposição da sociedade, à disposição das pessoas de bem. É esse o nosso desiderato, é isso que nós vamos fazer no dia a dia, e não vamos parar não, nós vamos continuar 24 horas exercendo nossa profissão,
ainda mais com rigor, com amor, porque como é que nós vamos deixar as pessoas de bem, o trabalhador, o estudante, o empresário, o professor, à mercê desses marginais? Então nós vamos continuar aprendendo, seja uma vez, 10 vezes, quantas vezes forem necessárias.